Oi, gente! Hoje eu vou estar compartilhando com vocês aqui, né, como eu encontrei tempo para começar a fazer algo por mim. Engraçado que Lissa devia ter mais ou menos, acho que entre 7 e 8 meses. 7 meses, exatamente 7 meses. A pessoa que trabalhava na minha casa, que cozinhava, que cuidava da casa, estava passando por alguns problemas de saúde e aí pediu para sair do trabalho. E naquele momento, assim, era uma pessoa muito querida e tal. Mas eu também entendi de que ela tava precisando cuidar dela naquele momento, né? E o quanto que aquele marco dela também reverberou em mim. Porque ela também estava naquele momento abrindo mão de algo que era importante para ela, mas em detrimento de priorizar cuidar dela. E aí, naquele momento de que minha funcionária pediu demissão, antes de conseguir encontrar uma outra pessoa, eu entrei em pânico, porque Lissa estava no processo de reintrodução alimentar, né? Reintrodução não, introdução mesmo, porque ela estava saindo do leite, né, para começar a comer, tomar sopinha e tal. E eu fiquei desesperada porque, apesar de ter 6 filhos, eu não sabia cozinhar. Tudo bem, ninguém é obrigado a saber cozinhar. E eu sempre lidei com muita tranquilidade de não ter habilidade nenhuma com saber cozinhar. Mas confesso a vocês que no fundo, eu tinha um desejo de saber fazer alguma coisa, de preparar alguma coisa. Afinal, minha avó materna cozinha maravilhosamente bem. A minha mãe também faz coisas deliciosas. Eu tenho lembranças afetivas, inclusive, de comidas assim, que é a cara da casa da minha avó, que é a cara da minha mãe. E eu por muito tempo fiquei, poxa vida, assim, será que eu nunca vou fazer nada, tipo, para os meninos lembrarem, isso minha mãe faz, é muito gostoso. Mas até então, isso não era prioridade para mim. Permeava os meus pensamentos, né? Mas em nenhum momento nunca foi a prioridade. Dizer assim, não, olha, eu quero agora fazer. E nesse momento que essa pessoa, né, que cozinhava na nossa casa, que cuidava da casa, pediu para sair e eu me vi desesperada porque quem era que ia fazer a sopa de Lissa? E eu precisei entrar em ação naquele momento. No dia em especial, minha mãe providenciou, trouxe, mas eu fiquei nessa, né? Assim, poxa, minha mãe não tem obrigação de ficar preparando sopinha pra Alice e trazer pra minha casa. Eu preciso me virar. Se um dia a próxima pessoa que eu encontrar pra trabalhar na minha casa faltar e eu não conseguir por um tempo ficar com alguém, eu vou ficar sem comer ou pedindo comida de fora o tempo inteiro, não tem condição. Então eu vou precisar aprender a fazer alguma coisa, pelo menos por sobrevivência. E em meio a esse movimento de querer aprender a fazer qualquer coisa, né, para que pelo menos eu ficasse, sei lá, 24 horas, 48 horas, dando conta dentro da minha casa de fazer alguma coisa para que nós pudéssemos comer, eu comecei a tentar fazer sopinha para Alice em casa, né, com as verdurinhas a vapor e tal, e depois machucava, liquidificava, enfim, e deu certo. Eu falei, poxa, a vida tá aí, uma pessoa que não sabia cozinhar, tava, né, na intuição, no teste de erro e acerto, e funcionou e deu certo, e até eu comecei a tomar da sopinha que eu preparava para Lissa. Mas aquilo me provocou um desejo por aprender a cozinhar. Eu não tinha intenção de ser uma chefe de cozinha, mas de que eu soubesse fazer alguma coisa, sei lá, que legal que eu pudesse reunir os meus amigos num final de semana, ou minha família, e eu preparar um almoço, um jantar. E aí eu descobri, aqui na cidade, uma escola de gastronomia, Magari. E assim, ali foi algo de que eu decidi, de que eu priorizei e de que eu me permiti aconteceu. Então eu comecei a fazer a aula à tarde, a aula era de 2 horas até as 5 da tarde. E aí o curso era para um grupo restrito, pequeno, não era uma turma grande. Na época, quando eu comecei, se eu não me engano, eram 6, 7 pessoas comigo na turma. E aí era entrada, prato principal e sobremesa. Poxa, perfeito, assim, dá para eu poder fazer alguma coisa, tipo, na noite de sábado. E como foi especial para mim aquele momento, né? Assim, descobri que eu tinha uma habilidade de que eu desconhecia que eu tinha,
porque eu realmente achava que eu não daria conta nunca, não teria habilidade de fazer nada na cozinha. Então me dei conta de que eu podia fazer, de que era uma coisa legal, divertida. Né? Naquele momento eu fotografava todas as minhas aulas com as receitinhas, com o prato que eu preparava, para que aquilo ficasse marcado assim. E foi muito especial para mim. E foi tão especial porque além de que eu continuava na minha terapia, então eu tinha o meu horário da semana, eu já tinha priorizado não mais fazer minha unha em casa, mas eu ia para o salão fazer a minha unha fora de casa. E eu consegui encontrar um tempo maior, né, do hábito já criado anteriormente com as outras mudanças que eu provoquei, de encontrar tempo para mim, mas de passar uma tarde inteira. Gente, vocês não fazem noção do quanto que isso foi desafiador para mim. Porque eu precisava sair de casa, confiar de que os meus filhos estariam por 3, 4 horas longe de mim e que a casa fluiria dentro do que era possível fluir sem a minha presença. E eu conseguia estar na minha aula de gastronomia e me desligar completamente. Aquele era um momento meu. E como aquilo foi muito legal pra mim. Tanto é que foi bem no início do ano que eu entrei nesse curso. E aí eu lembro que no meu aniversário eu decidi que eu ia comemorar ele à noite, porque caiu no meio de semana, que eu ia comemorar à noite com a minha família e com as amigas do curso de culinária. E eu que queria preparar o jantar e a sobremesa. Gente, como foi especial aquilo pra mim, assim, muito, muito especial, né? Se dar conta de que eu aprendi algo de que eu achava que eu não tinha habilidade. Eu descobri prazer em fazer algo que eu não imaginava nunca que eu faria e tornei daquilo um hábito. Então, com muita frequência, finais de semana, eu estava ou na casa de algum casal amigo ou fazia farrinha aqui em casa e eu sempre preparava alguma coisa, que fosse a entrada, que fosse o prato principal, que fosse a sobremesa, que fosse os 3. E aquilo começou a se tornar uma rotina para mim. Eu comecei a sentir prazer, né, por preparar alguma coisa, e lógico que os reforços positivos de elogio, que tá gostoso, que delícia, enfim, assim, para mim foram muito especiais e valorizaram, né, aquele meu processo de mudança. E eu acabei gostando tanto do curso de culinária, de que eu não apenas passei a fazer esse da turma da tarde, como eu comecei a fazer ele à noite. Começou à noite uma turma mais direcionada, mais focada em módulos, cada módulo era de comida italiana, de comida nordestina, e assim, pensa uma pessoa que é super chata pra comer, sou eu. Eu como sempre a mesma coisa, eu gosto do tradicional, do trivial, nada muito enfeitado, eu não como salada, né? Ainda é uma meta de vida, viu? Vou até deixar registrado aqui, vai que eu consigo lá na frente falar, poxa, lembra daquela vez que eu comentei com vocês, de que ainda não, e eu já estou dando conta. Mas assim, eu não como salada, tempero pra mim tinha que ser sempre muito pequenininho, miudinho, ou liquidificado, chata mesmo pra comer. Então, eu imagino de que pra Rita eu fui um grande desafio, porque ensinar alguém que não gosta de comer a comer. E isso pra mim foi muito especial mesmo. Eu fiquei muito feliz, foi uma experiência maravilhosa. E eu comecei de fato a fazer o curso das 2 à tarde e à noite. E eu encontrei tempo. E eu tanto encontrei tempo num momento que eu achei que eu dava conta de criar um segundo momento e consegui. Eu priorizei, me organizava aqui em casa e ia pro curso. E foi muito especial esse processo. Passado aí, eu comecei a entender de que eu poderia priorizar um novo momento, que eu pudesse cuidar de mim, né? Eu continuava, assim, eu tive Lissa, na gravidez de Lissa, por conta da depressão que eu tive, assim, eu engordei 200 gramas na gestação de Melissa. Mas em contrapartida, passou a gravidez, eu engordei de novo, o peso de que eu tinha, né? De que eu sempre fui mais cheinha. E eu continuava não estando satisfeita com o meu corpo, e muito mais, né? Porque eu tinha feito uma cirurgia plástica, de que podia justificar um corpo maravilhoso, e não justificou, porque não adianta você fazer algo de imediato, mas as mudanças, elas precisam ser mudanças de hábito, gradativa. E eu não tinha sentido tanto prazer com a academia.
E eu resolvi entrar no Pilates. Então, eu levava os meninos para a escola. Eu não estava trabalhando, né? Porque nesse processo que eu tinha intenção de retornar ao mercado de trabalho, logo que os meninos entraram na escola, foi justamente na gravidez de Lissa e de que eu passei muito mal, como eu já contei pra vocês. Foi uma gravidez muito difícil. E aí Lili nasceu e ela estava amamentando, coisa de que os outros, eu não tinha vivido essa experiência com os outros. Melissa mamava muito e Melissa inclusive mamou até 2 anos de idade. Então eu deixava os meninos na escola e voltava pra casa pra ficar com Melissa. E aí o que é que aconteceu? Eu priorizei cuidar de mim. Eu comecei a perceber que eu tava muito cansada, me sentindo muito esgotada fisicamente. Sabe essas fotos, assim, eu apaixonada por fotografia. E sempre fiquei buscando inspirações, né, em Google, Pinterest, pra poder fazer fotos legais aqui. E eu vi aquelas fotos com mãe segurando 2 filhos, 3 filhos. Gente do céu! E com cara plena. Eu dizia, meu Deus, eu não tenho condição de fazer uma foto dessa, assim. Me sentia cansada, eu não aguentava carregar 2 filhos ao mesmo tempo. Eu queria poder conseguir fazer isso. E aí, nisso, eu comecei a me dar conta que, de fato, eu precisava cuidar da minha disposição física. Tudo bem que eu sempre dormi muito tarde, eu sempre dormi pouco. E talvez o acúmulo disso, né, com o tempo, com os anos, acabam refletindo mesmo em desgaste físico. Mas, além de tudo, a minha rotina, que não era fácil. Então, eu resolvi, para além do tempo que eu já tinha criado para cuidar daquilo que eu tinha vontade de fazer, no fundo, um desejo íntimo guardado, né? E que a necessidade provocou a descoberta do talento, eu resolvi fazer Pilates. Eu tinha uma amiga, Mai, assim, todo dia ela fala, bora amiga, você vai gostar, você faz o mesmo horário que eu e tal, a gente deixa as crianças na escola e vai. E por muito incentivo dela, eu fui fazer o Pilates. E eu fiz Pilates quase 1 ano. E como foi legal pra mim. Tudo bem que eu conversava muito, enrolava algumas vezes. Não posso mentir e negar esse capítulo. Mas assim, eu comecei de fato a ter mais disposição. E a cuidar do meu corpo, né? Que associado a isso, eu cuidava da minha imunidade emocional também. Porque quando a gente começa a cuidar da autoimagem, fazer uma atividade física, você tem mais disposição, você se sente melhor. Então, assim, aquilo mexeu muito comigo, foi muito legal. Então, além de ter priorizado o tempo com o curso de culinária e com o Pilates, eu comecei a olhar pra mim. Dizer, poxa, tá vendo assim, eu acho... E as pessoas começaram a dizer, eu tô achando que você tá perdendo peso e tal. Mas a gente, Pilates, perde peso. É a pessoa leiga, mas não é engraçado, porque quando a gente fala em peso, e talvez isso toque muitas pessoas agora, assim, a gente associa o estar bem com peso. E eu, na verdade, não perdi peso, né? Eu continuava cheinha, mas eu olhava pra mim, eu gostava do que eu via, porque eu tava bem comigo. A gente precisa entrar no movimento de cuidar de dentro para fora. Muitas vezes nós ficamos pautadas no corpo perfeito, na roupa linda, na maquiagem, no cabelo, na estética. Mas não adianta a gente cuidar da estética e não cuidar da nossa parte interna. Daquilo que incomoda, daquilo que dói, daquilo que machuca, daquilo que eu não aceito. E é esse processo de dentro para fora que transforma, que muda. Então, quando eu decidi o curso de culinária e o Pilates, eu já estava no meu processo terapêutico, né, entendendo a importância de ter tempo para mim, de cuidar de mim. Eu estava cuidando de dentro. Da Laiane que estava fragilizada, da Laiane que estava insatisfeita com ela, da Laiane que ainda estava paralisada em muitas coisas, que desejava mudar, que desejava fazer, de que se sabotava, de que não acreditava de que era capaz. E aí eu me permiti, né, junto a todo esse processo da terapia, do curso de culinária, da academia que eu comecei a fazer e troquei pelo Pilates e que me fazia bem, que me proporcionou prazer. E eu entendi que se eu fizesse por mim, eu estava fazendo pelos meus filhos, eu estava fazendo pelos meus amigos, eu estava fazendo pela minha família. Porque quando a gente está bem com a gente consegue estar bem com o mundo inteiro. Quando a gente não tá bem, a gente encontra problema em tudo que a gente vê na nossa frente. E eu sou uma pessoa que, por natureza, eu sou muito grata. Eu agradeço por tudo sempre. Até pelas coisas que parecem ser muito ruins, sabe? Aquilo que você diz assim, poxa, não vou dar conta. Eu fico o tempo inteiro me regulando para entender, isso não tá bom.
Isso não tá me fazendo feliz. Eu tô triste com essa situação. Mas o que é que isso tem a me ensinar? E quando eu encontro o propósito, identifico, poxa vida, isso faz todo sentido, isso me regenera mesmo, assim, me oxigena. E eu quero convidar você, agora que tá aí, a olhar para você por dentro. E sabe o que acontece, assim? Quando a gente pensa, por exemplo, poxa, meu guarda-roupa tá uma bagunça. Para eu arrumar o meu guarda-roupa, eu preciso bagunçar ele. Eu preciso tirar tudo do lugar. Se permita tirar tudo do lugar da sua vida. A entender assim, olha, eu vou precisar bagunçar agora. Tirar da zona de conforto, daquilo que eu acho que eu não dou conta, mas que no fundo do meu coração, eu desejo, eu quero. Quando você entra nesse processo de mudança, de transformação, a mudança gera desconforto, claro que gera. Mas o bem-estar que ela proporciona depois, de você olhar para você e dizer, poxa, que orgulho de mim. Eu me autorizei, eu me permiti e eu consegui. E o processo de conquista é gradativo. Hoje eu dou conta, amanhã eu posso não dar conta como eu gostaria. E eu dou o meu melhor. E eu reconheço que eu preciso mudar e entro nesse movimento e faço. Então para pensar assim, o que é hoje de que eu preciso organizar na minha vida? Qual é o ponto hoje da minha vida que me incomoda? Né? É o trabalho que eu tô e que eu não tô satisfeita? É a minha relação com o meu filho, com a minha família, com o meu marido, com o meu companheiro, com a minha parceira? O que é hoje que me incomoda e que eu preciso mudar? O que é que eu preciso desistir? Naquele momento, Laiane precisou desistir das falsas desculpas, que eram situações reais, mas que elas de fato não me possibilitavam, porque eu em nenhum momento havia entrado em movimento da mudança para cuidar, para fazer. O que é hoje que você pode parar para pensar e dizer assim, poxa vida, olha, isso me incomoda. Eu quero muito um relacionamento, tô sozinha, não consigo encontrar ninguém. O que tá faltando em mim? O que eu preciso cuidar em mim? Poxa, eu tô numa relação que eu não tô feliz, né? Que existe muitas violências verbais, que eu não sou valorizada, que eu não sou reconhecida. O que é que me faz estar ainda nessa relação? Eu tô num trabalho pela renda, pelo valor financeiro que eu recebo e que eu preciso. Mas o que eu precisaria fazer hoje na minha vida para eu ser feliz, ser remunerada, ser reconhecida e não ver o trabalho como um fardo, mas algo que me dá prazer? O que é que eu preciso cuidar enquanto mágoa? Poxa, olha, eu vivi uma situação X na minha vida e eu vivo carregando esse peso, essa mágoa, esse ressentimento. E vez ou outra isso vai e vem. E o quanto que me incomoda. O que eu preciso fazer para curar? Para cuidar dessa dor, para exercer esse perdão? Então, quero convidar você a parar para pensar nesse momento. O que é que eu preciso bagunçar para arrumar? O que é que precisa hoje na minha vida ser colocado no lugar? Ou dar um novo lugar, dar uma nova posição, para que eu consiga olhar para mim e dizer, poxa vida, valeu a pena fazer isso por mim. Foi difícil, não foi fácil, foi um processo. Eu precisei reconhecer, eu precisei me autorizar, eu precisei entrar em ação para fazer. E acredite, no momento que você se permitir, isso vai acontecer. Porque quando a gente entra em movimento, o universo conspira. Então, espero que nesse momento eu possa estar provocando em você um desejo de mudança, de desistir daquilo que não te faz mais bem e de te autorizar a fazer algo por você, algo que você entenda como valor, algo que você entenda como prioridade, algo que te faça realmente feliz. A gente se encontra no próximo vídeo.